Web Summit 2023. Para quem não conhece, o Web Summit é basicamente um dos maiores eventos de tecnologia e de startups do mundo e eu estive lá esse ano. Já é a terceira vez que eu vou ao Web Summit, mas é a primeira vez que eu vou como expositor. Por quê? Recentemente, eu já falei isso aqui tanto no podcast quanto no Instagram, mas vou falar aqui no YouTube. Eu investi numa empresa de software, né, a Encontre Aqui. Se não me engano, eu até falei no YouTube também. Falei para falar de SaaS. Investi na Encontre Aqui e o que a Encontre Aqui é? Um marketplace de serviço. A gente liga prestadores de serviço a pessoas que precisam de determinado serviço. É parecido com o modelo da Get Ninjas no Brasil, só que muito melhor. E nesse caso, tem outros players também em Portugal, mas a proposta do Encontre Aqui é diferente no sentido do quanto ele valoriza o prestador. A gente tem planos no Encontre Aqui até para o prestador de serviço ter produção de conteúdo, logo e tudo isso. Então, sem dúvida, foi e é um projeto muito interessante aí para o mercado e sem dúvida vai crescer no mercado. E a gente esteve lá no Web Summit expondo a Encontre Aqui com um stand lá em busca de investimento. Então foi muito legal ver duas realidades completamente diferentes, que é o que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo, que é a realidade do negócio de cash flow, que é, por exemplo, a Idens, a agência, e um negócio de startup, um negócio que não necessariamente dá lucro no primeiro momento, que recebe muito investimento, rodada A, B e C, o que é que seja, ou rodada 1, 2 ou 3, sei lá, mas que tem um leverage gigante, uma capacidade de escala gigante num segundo momento. Um grande exemplo disso é, por exemplo, uma Uber, que demorou muitos anos para dar lucro, recebeu muitas rodadas de investimento, mas foi, assim, totalmente escalável, cresceu muito rápido no mercado. E o Web Summit tem todo esse ecossistema das startups, então tem lá investidores, tem expositores, diferentes tipos de startups, então tinha alfa, beta, né, a diferenciação entre o momento da startup e tinha também as pessoas que eram visitantes, né, attendants, pessoas que estavam lá para ver o evento. E não só tinha esse ecossistema dos stands, dos investidores, como também tinha os especialistas falando em múltiplos palcos. É um ambiente gigantesco, uma estrutura bizarra, muito legal mesmo. E estando lá como expositor, um dos grandes aprendizados que eu tive, que eu quero trazer, que eu falei no início do vídeo, é literalmente como funciona esses dois mundos, né? Então falando então do mundo das startups. A gente teve a oportunidade de reunir com diferentes venture capitals, diferentes investidores. Então venture capital são empresas especializadas em capital de risco, investem em empresas que têm ali o risco mesmo de não dar certo, mas com outro risco também de escalar muito rápido. Então conversar com esses investidores trouxe alguns insights e esses insights foram, primeiro, a questão da escalabilidade. Então uma coisa que o investidor olha é a capacidade do negócio escalar. A gente está falando do mundo das startups, o negócio tem que ser escalável a nível mundial e não só Portugal, ou não só Brasil, ou não só Espanha, mas sim algo que seja possível replicar em diferentes mercados. É uma das coisas que os investidores olham. A outra coisa é o modelo de revenue, o modelo de receita do negócio é muito considerado pelos investidores. Tive então, como eu disse, em 3 reuniões e são coisas que se repetiram. Então como é o modelo de vocês de cobrança, como é a forma como funciona a monetização da empresa e também o principal, que é qual que é o problema que essa empresa resolve. E aí sim a gente vai para aquele lado do empreendedorismo sexy, né? Aquele empreendedorismo de cinema, de documentários do Spotify, documentários de como nasceu. Porra, a Nike tem um documentário foda também, mas não era propriamente uma startup, mas para dizer assim, esse empreendedorismo mais sexy é muito visto num ambiente como do Web Summit, porque é isso que eles estão atrás, empresas que resolvem problemas que são escaláveis e que são replicáveis. Então, por exemplo, na Encontre Aqui, qual é o problema? Qual é o gap que a gente supre? Essa dificuldade hoje de você aqui, por exemplo, na Europa, não só em Portugal, mas na Europa em geral, é bem chato você conseguir alguém para limpar a sua casa, para pintar a casa, um construtor, é muito difícil, né? Um pedreiro, que na região norte aqui chama pichileiro, se não me engano. Essa dor que o mercado tem é onde a Encontre Aqui quer se posicionar, então isso era um fator, né, competitivo grande nosso. Uma das coisas também que foi muito interessante ver no Web Summit, que não só voltado para a parte da exposição e do investimento e das reuniões que a gente fez, mas dos próprios temas de palestras que teve no Web Summit, foi a inteligência artificial. Só se falava nisso. A última vez que eu fui foi há 2 anos, porque teve um ano que não teve, né? 2020 não teve. Eu fui em 2018, 2022 e agora 2023. Isso, foi no ano passado. E ainda muito se falava sobre metaverso, NFTs, blockchain, tinha muitas palestras sobre isso. Esse ano ainda teve, tá? Criptomoeda, blockchain e tudo mais, mas muito menos do que nessas outras fases. E esse ano foi puramente inteligência artificial. Até as próprias startups tinham muitas que eram voltadas para isso. Eu conheci lá startups de inteligência artificial para conteúdo, startups de inteligência artificial em CRM, inteligência artificial até
na mamadeira das crianças, do bebê, né, para que ele não engasgue com leite, uma coisa bizarra, eu nunca vi uma coisa parecida com isso, mas para dizer que se vê de tudo e mais alguma coisa que se usa tecnologia, tá lá no Web Summit. Uma das coisas também que eu fiquei muito contente foi de ver tantas startups brasileiras. Eu vi uma que tinha um conceito onde com a câmera do celular você conseguia medir, você apontar a câmera pro celular, ela media a sua silhueta, as suas medidas em geral para comprar roupa e dava essa informação na loja que mostrava qual que é o vestido, né, é mais pro público feminino, qual que é o vestido que melhor vai assentar no corpo daquela mulher, a blusa e tudo mais. Surreal, mas vi sim muitas startups brasileiras. O Brasil tava com um stand gigante no Web Summit que mostra que o ecossistema de startups no Brasil tá crescendo muito. Mas isso é outro mundo completamente diferente do que eu trago aqui muitas vezes, que é o mundo, por exemplo, do empreendedorismo digital, das agências, do negócio de serviço digital, porque esse é um negócio de cash flow, onde você paga as contas e tem que dar lucro, e bastante lucro mensalmente. E nas startups, o que foi mais gritante é que realmente não é o foco, né? Eu conheci lá uma dupla portuguesa, colegas portugueses lá, estão na terceira startup. Isso também foi um insight muito interessante, porque eles estão na terceira startup, ou seja, a primeira eles venderam, a segunda foi para IPO e a terceira tá crescendo muito e eles levantaram 6 milhões de euros. E uma das vantagens e como eles fizeram isso foi literalmente porque eles já tinham um track record. Então, tanto no negócio de cash flow quanto no negócio de startups, o empreendedor à frente faz toda a diferença para o sucesso do negócio, né? E no caso da startup, do sucesso, por exemplo, do levantamento de dinheiro externo. Outros pontos positivos que eu vi também para quem está mais interessado também com o empreendedorismo fora, né? Então, por exemplo, no contexto português, tinha assim um stand gigante, tanto separado no caso, né? Um stand do Porto, um stand de Lisboa, e teve ali muitos assuntos sobre incentivos do governo para empreendedorismo, para criação de negócios na parte social, na parte eco-friendly. Então, isso também é muito falado no Web Summit, a questão do eco-friendly, negócios que vão pro lado de reciclagem, que vão pro lado de reutilização de material e tudo que tem a ver com preservar o ambiente também é uma pauta muito forte num evento como esse, porque a gente tem que pensar que esses eventos tech, né, um evento como o Web Summit, o foco é no futuro, o foco é o que vai mudar o rumo do mundo, né, as principais startups lá, os principais palestrantes desse tipo de ecossistema lá, então o foco é muito esse. Por isso, então, inteligência artificial, eco-friendly, tudo isso também, a parte de conteúdo também achei que bateu muito forte no Web Summit, fiquei satisfeito com isso, porque mostra que o conteúdo já não é mais algo exclusivo de empreendedores digitais, né? Grandes marcas, tudo quanto é tipo de posicionamento diferente, de startup diferente, também apostando em conteúdo. Tanto para soluções, né? Igual eu falei de inteligência artificial para conteúdo e tudo isso, quanto também produtores sendo palestrantes. Teve até uma influencer brasileira que foi lá dar palestra, acho que se chama Marina Mar, ou Maria Mar, sei lá, uma coisa assim. Eu não conhecia, mas vi que é gigante no Brasil, 21 milhões de inscritos. Vou deixar aí o produtor, vou te mandar qual que é o arroba dela pra você botar na tela. Mas teve no Web Summit. Teve também, isso também foi um orgulho. Eu conheci o dono da Hotmart lá, o JP, no Web Summit. O cara super simpático, é super humilde, né? Você pensa, o cara é bilionário, né? Porque a Hotmart já vale múltiplos bilhões de dólares. E o cara super humilde, super acessível, super tranquilo. Foi lá dar uma palestra também, mais voltado pro digital. Então não só inteligência artificial, reciclagem, eco-friendly, mas também o digital teve forte no Web Summit. E isso me deixou também muito feliz e muito orgulhoso. Em geral, cara, é um tipo de evento que eu recomendo para qualquer um, mesmo que você não esteja no ecossistema das startups, porque literalmente te dá um outro parâmetro, né? Te dá uma outra visão estratégica sobre negócios, um modelo de negócio que é diferente do que a gente está acostumado, mas que tem muito valor e que, querendo ou não, muda o mundo, né? O Airbnb era uma startup de sucesso, o Uber, como eu já citei, o Waze, e são startups, a Netflix, e são startups que hoje não são mais startups, são empresas gigantescas que estão no nosso dia a dia e que realmente mudaram o mundo, Spotify também. Então, estar nesses ecossistemas faz toda a diferença, mostra o quanto é poderoso o ambiente. Eu falo muitas vezes disso no meu Instagram, repito aqui no YouTube, o ambiente molda. Então, se você tiver a oportunidade, participe de um evento como o Web Summit. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, senta o dedo no like e, como eu sempre digo, é só o começo.